3-1 está de volta. Nosso programa hoje fala de uma cidade que é a cara do Brasil e que nos próximos anos, com grandes eventos internacionais, tem tudo para reforçar ainda mais essa imagem. Estão conosco aqui na TV Brasil 3 pessoas que conhecem muito bem a cidade, suas maravilhas e seus problemas. O professor de Economia Carlos Lessa, o geógrafo e professor da UERJ, João Batista Ferreira Melo, e o publicitário Lula Vieira. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Vão trazer resultados esses eventos que aconteceram no Rio? Penso que nós já estamos vendo os resultados, né? Alguns muito bons e outros temerosos. Vamos aos ruins primeiro. A alta do preço de compra, venda de apartamentos, os aluguéis também, os hotéis, né? É uma loucura as diárias de hotéis no Rio de Janeiro. Esse é o lado ruim. O lado bom é essa retomada do centro, que é uma coisa extraordinária, não é? E toda a preocupação que você vai ter, inclusive, até chegar à Zona Oeste litorânea, né? Barra, Recreio, com o equipamento que vai ser necessário para para a Olimpíada, além do Porto Maravilha. Então a gente está tendo, quer dizer, a Olimpíada, na verdade, vai acontecer, né, do centro para Barra e até Deodoro, né? Esse é o Rio da Olimpíada. Mas eu penso que nós teremos muitas, né, vantagens com a Olimpíada, sem dúvida alguma. Muito, assim, o povo comenta muito que toda vez que acontece um problema, que alguma coisa não funciona direito, eu quero ver quando tiver a Copa, quero ver como é que vai ser quando tiver as Olimpíadas. Aconteceu isso muito agora na Rio +20, quer dizer, quando alguma coisa, um engarrafamento aqui, um avião que estava com overbook ali e tal, todo mundo fazendo esse tipo de comparação. Você acha que as pessoas estão se envolvendo com esses eventos? É preciso que haja um engajamento maior? O que você acha? Eu penso que sim. Mas também, por outro lado, o carioca gosta muito de apostar na tragédia, né? O metrô vai sucumbir no primeiro momento que ele existir, a ponte Rio-Niterói vai desabar, então está sempre apostando no pior, mas depois, né, acontece o melhor, e o carioca também adere, como vai aderir certamente, né, a Olimpíada. Eu tenho a impressão que o Mundial de Futebol vai ser apenas um dia no Rio de Janeiro, não tem tanto impacto. Enquanto a Olimpíada serão 16 ou 18 dias, né, aí sim você tem um mega evento que a cidade vai ter que ter realmente uma estrutura e engajamento da população. Que vai ser uma situação mais delicada, os Jogos Paralímpicos. Porque tem o Papa também vindo aí. E o Papa. Não é pouca coisa, não. Lula, o que você, publicitário, como é que você acha que esse engajamento vai? Porque as empresas já começam a fazer link com isso, né? Eu acho que com o tempo, quer dizer, o povo leva algum tempo para entender o que pode fazer, né, e criar a onda, né? As coisas, né, em termos de mobilização popular, você tem que esperar a onda pegar. Quando pega, vai bem. Por enquanto não pegou ainda não. Eu acho que esta preocupação existe. Eu acho que nós ainda não estamos suficientemente mobilizados. Estamos com muito mais medo e muito mais cariocamente brincando com a desgraça e rindo da gente, que aliás é um perfil bonito, eu gosto disso. A capacidade de rir de si mesmo. Mas eu acho que vai começar, eu tenho quase certeza que vai começar a haver um movimento de engajamento e a gente vai ter uma participação popular muito grande. Até porque é a nossa casa, realmente. Nós estamos recebendo o mundo inteiro. Né? É um motivo de orgulho, é um motivo de autoestima, é um motivo de se sentir orgulhoso pela cidade e por nós mesmos, como povo, como maneira de se comportar. Esse é um outro patrimônio que ainda não está registrado, mas é o comportamento do carioca com o visitante, com o imigrante que eu sou. Eu, em 3 dias, era carioca. Eu cheguei aqui, mudei no dia seguinte, acordei de manhã, disse, oba, Rio, vamos nós. Jamais alguém... O apelido de paulista, assim, é uma coisa que não tem nenhum tipo de conotação xenófoba. Você é tratado como se você morasse aqui, acabou. Então, eu acho que isso tudo vai contribuir para que a gente tenha uma mobilização a favor. E vai ser bom para a cidade. Eu tenho esta fé. Também. Agora eu vou virar o fio aqui para um aspecto, uma coisa que tem me chamado muita atenção em Brasília, principalmente no Congresso.
que é a seguinte: nesse debate sobre royalties de petróleo, partilha dos royalties de petróleo, se criou um ambiente quase que de ajustes de contas com o Rio de Janeiro. Que é uma coisa que havia um pouco em São Paulo, principalmente por causa de 30, 32, né, do que aconteceu na década de 30 na história do Brasil, mas com o Rio de Janeiro parece que era uma coisa que estava lá no fundo, né, do subconsciente dos políticos. É como se vamos dizer assim, fosse o ajuste de conta por causa da cabanagem, da balaiada, da Confederação do Equador, da farroupilha. E eles se uniram para tirar os royalties do Rio de Janeiro. E pela primeira vez eu vi uma pessoa no Rio de Janeiro falar: é uma burrice ficar brigando pelos royalties. É melhor brigar pelas empresas e pelo crustes de empresas que operam o petróleo no Rio de Janeiro. O que tem a ver esses eventos que vão se realizar com essa questão que a gente está discutindo aqui? Sem dúvida nenhuma, tem uma tendência desse tipo. Agora, na questão do petróleo, meu amigo, é óbvio e evidente, petróleo é nacional. Petróleo não é carioca, não é fluminense, é nacional. Os royalties tinham que ser compartilhados por todos os brasileiros, sabe para quê? Para haver coesão em torno da defesa desse recurso. Eu confesso que o Rio de Janeiro, por obra e graça do senhor governador, teve uma proposta idiota nesse assunto. Porque ao invés de ter dito, vamos repartir os royalties adicionais, vamos preservar os ganhos que o Rio já conquistou, porque o ganho precisa, mas não tentar ficar com o petróleo para nós, não fica. Por isso, unir todo mundo contra. Se no Brasil inteiro há falta de recursos, imagina de repente a ideia de que um determinado Estado fica dono da terceira reserva mundial de petróleo. É impossível isso. Eu não sei o que estava na cabeça dos homens públicos do Rio e insistir. Eu acho que isso é bobagem. O petróleo é obtido pelo esforço de todos os brasileiros contribuem, todos os brasileiros pagam conta de petróleo, todos os brasileiros permitiram que a Petrobras ficasse grande. Isso é uma bobagem da pior qualidade. Você me desculpe, eu trocaria facilmente pela mudança da legislação de ICMS, né? Que tem a questão da tributação na origem e destino, né? Eu preferia, por exemplo, que o petróleo que sai do Rio tivesse tributação do Rio. Claro. Não aonde chega. Onde chega, que é uma coisa ruim para o Rio. Como é que você consegue a coesão nacional em toda a Petrobras e do petróleo, sendo uma coisa só do Rio de Janeiro, meu caro? Isso é uma bobagem. Você vai azedar as relações do Rio com o resto do Brasil, é uma bobagem. Aliás, eu quero dizer o seguinte, uma das coisas que eu mais espero desse evento é que volte os turistas brasileiros para o Rio de Janeiro. Uma das coisas que me assusta é que no passado, quando eu era garoto, ir ao Rio era uma coisa quase tão importante quanto ir para a Europa. De repente, a ideia de que o Rio é violento, e é isso, e aquilo, diminui muito. A grande vantagem nossa é atrair o turista brasileiro para o Rio. Eu vou te dizer uma coisa, turista europeu, turista americano, tem muitos outros destinos extremamente interessantes, com passagem aérea mais barata. Agora, isso não tem a ver com esse tema que o João levantou, com relação a custos? Você acha que João, esses custos, eles tendem a... razão. É muito mais dispendioso, né? Você vir aqui para o hemisfério sul, né? Então, ali estão próximos, né? Paris, Bucareste, Roma. Um casal português e disse o seguinte, que um restaurante de primeira classe, um grande jantar no Rio de Janeiro, um casal é o que eles gastam para viver uma semana em Lisboa. Os custos no Brasil estão altíssimos. O táxi no Brasil é uma brutalidade comparado com o resto do mundo. A comida aqui é caríssima. Mas não é só Rio, São Paulo também está assim. Também Brasil. É o Brasil que é muito caro. O Rio está muito caro. Os restaurantes mais caros do mundo não se comparam com os restaurantes médios aqui no Rio e São Paulo. É uma loucura, você não tem ideia. Agora, quem conhece o Rio consegue fazer tudo isso gastando menos, né? O turista vai pagar agora o turista se lasca, né? Não, sabe que consegue comer muito bem. O Rio de Janeiro tem botiquins de preços razoáveis, maravilhoso, comparados com os melhores do mundo. No mundo não tem. Por exemplo, dê um exemplo aí. Pé sujo. Dê um exemplo aí. Aqui é o nome? Um exemplo. Vou dizer agora chutando um rápido, que só me deu água na boca, o Cervantes. O Aconchego Carioca, Zona Norte, Praça da Bandeira,
o Siri da ilha, lá na ilha. Timingote. Nossa senhora, o Rio de Janeiro você não sabe. Onde você olhar tem um pé sujo maravilhoso. Lula, o Rio vai ficar melhor depois desses eventos? Deus queira que sim, acho que sim, tenho fé que sim. E acho que também a cidade precisa se mobilizar. Se deixar na mão dos políticos, se não prestar atenção, não fica. João? Com certeza sim, ou seja, próximo do paraíso, porque o Rio é uma cidade extraordinária, né? Só o bem-estar de você morar no Rio de Janeiro, olha, onde o Rio é bonito, pela natureza e tal, é algo extraordinário. E onde o Rio não é bonito, você tem a periferia, as comunidades, as relações, o apadrinhamento, as trocas, a convivência na rua, isso faz também da cidade maravilhosa. Quer dizer, então você vive muito bem no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, de ponta a ponta. Professor Lessa. Adorei a resposta dele, quero engaixar nela. Povão do Rio é o maior patrimônio. Se você combina essa exuberância dada pela natureza com a mão do homem construindo prédios, mas principalmente com o espírito do povo carioca, que sintetiza alguma coisa da alma brasileira que é fantástico, porque nós somos, na verdade, uma coqueteleira, um liquidificador. Nós pegamos tudo do Brasil, alguma coisa de fora, batemos e dá o carioca. O povo carioca é maravilhoso, ele tem toda a razão. Vê uma festa de aniversário numa ruazinha de subúrbio, que fecha a rua, e as pessoas põem a mesa de aniversário na rua, para todos os vizinhos compartilharem. Piquenique urbano em qualquer esquina feia. Festa de panela, sabe como é que é? Junta, olha, eu tenho espaguete, eu tenho uma galinha, eu tenho isso. Aí então vamos juntar e fazer uma festa. Isso é comum no subúrbio. Churrasco na laje. Churrasco na laje. É uma beleza. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Entre o patrimônio do Rio, nós temos uma coisa chamada povo carioca, que é deslumbrante. O povo brasileiro como um todo é, e o Rio é a excelência disso. Então nós vamos ficar por aqui, agradecemos a participação do professor da UERJ, João Batista Ferreira Melo, do publicitário Lula Vieira e do nosso mestre Carlos Lessa, decano da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um carioca apaixonado. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil.